Todo fim de ano promete reflexão, mas a maioria entrega só cansaço organizado em retrospectiva. Eu sou Leandro Dias e você está ouvindo O Adulto Possível, um podcast sobre o caos da vida adulta, as pausas, os sustos e tudo aquilo que a gente só aprende morrendo um pouco e renascendo depois. Final de ano sempre vem com a mesma cobrança silenciosa. O que você fez, que conquistou, que deixou de fazer, o que devia ter sido diferente. É o momento oficial de fingir clareza. Planilhas emocionais, balanços morais, metas recicladas com data nova que provavelmente você vai esquecer no segundo dia do ano. Mas talvez a pergunta mais honesta não seja e o que eu fiz esse ano, e sim o que esse ano fez comigo. Hoje, a ideia não é fazer retrospectiva bonita, é fazer uma leitura adulta, sem glamour, sem culpa performática e sem promessa vazia para o ano seguinte. Chega dezembro e o tempo muda de textura. Os dias ficam mais curtos, não no relógio, mas na paciência. Ao mesmo tempo que esses mesmos dias viram um forno de tão quente que é o verão. Você percebe que está cansado de um jeito diferente. Não é sono, é saturação. Saturação de notícias, de opiniões, crises em looping, das pequenas vitórias que mal deram tempo de comemorar. Você tenta lembrar do começo do ano, das expectativas, as frases internas, as promessas. Esse ano vai ser diferente, e até foi, só não do jeito que você imaginava. Algumas coisas deram certo, outras não aconteceram, e a maioria simplesmente aconteceu. Ou como diz um amigo, a vida atropelou. E talvez isso seja o mais desconcertante. Um ano passou sem pedir licença e deixou marcas que você ainda não organizou direito. E se, ao invés de fechar o ano com respostas, a gente aceitasse fechar com perguntas melhores? O fim de ano virou um grande palco de avaliação. Todo mundo parece saber exatamente o que aprendeu, o que cresceu e o que superou. As redes sociais ajudam. As fotos são bonitas, bem escolhidas, frases de efeito, gratidão, processo, resiliência, dump de fotos e de vídeos do ano. Como falar que 2025 foi um ano ruim se... Isso aí aparece bastante lá nos reels do Instagram, no final de 2024 e agora também em 2025, ficou na minha memória. Mas a vida real é menos editável. Na vida real, a maioria das pessoas passou o ano tentando se manter funcional. Tentando pagar as suas próprias contas, manter vínculos, não perder a cabeça. E na boa, eu não sei se conseguiram. Isso já consumiu quase toda a energia disponível. A retrospectiva virou mais uma tarefa, mais uma cobrança, mais uma forma de se sentir atrasado em relação ao ideal que ninguém cumpre. Talvez o problema não seja ter feito o suficiente. Talvez seja exigir clareza demais de um ano confuso. Mesmo assim, alguns acontecimentos escaparam da bolha da distração. O filme Ainda Estou Aqui levando o Oscar pra gente não foi só sobre cinema. Foi sobre memória, identidade e um tipo de reconhecimento que chegou tarde, mas chegou, finalmente. Um mini documentário feito pelo influenciador Felca, escancarando temas que muita gente prefere não ver, mostrou que às vezes a conversa mais séria não vem das instituições, vem de onde menos se espera. E que talvez seja o momento de recalcular a rota na orientação das crianças e adolescentes. Hoje, certamente, depois de ver esse documentário, eu olho bem diferente para as crianças e para os pais e a forma como elas são retratadas pelos próprios pais através dos seus celulares, desse excesso de exposição. Eu fico assustado pelo fato de, mesmo depois desse mini documentário, os pais ainda acreditarem que podem postar foto e vídeo dos seus filhos inocentemente nas redes sociais. Respiro fundo, tenho vontade de alertar, mas de que adiantaria? Afinal, eu não devo me intrometer, né? Eu não sou o pai da criança. E nessa sopa de acontecimentos do ano, esses momentos não resolvem o país. Não mudam tudo, mas tiram a gente da assistolia que a gente está vivendo. Eles lembram que ainda existe sensibilidade, incômodo, que nem tudo virou entretenimento vazio. E isso importa mais do que parece. Porque no ano cansativo, qualquer coisa que devolve densidade é quase um ato de resistência. Talvez você não tenha mudado de emprego ou viajado como queria, muito menos resolvido tudo o que prometeu, mas provavelmente mudou de tolerância, de olhar e de expectativa. Você aprendeu a dizer menos sim, ou aprendeu o custo de dizer sim demais, e que suas fronteiras têm limites. Percebeu quais vínculos se sustentam e quais só sobrevivem por hábito. Entendeu que algumas ambições eram herdadas
e que alguns sonhos já não fazem sentido e chegou a hora de desapegar. Aqui entra microdose de otimismo sem maquiagem. Nem todo ano precisa te levar para um lugar novo. Alguns só te reposicionam dentro de si mesmo. E isso não aparece em retrospectiva nenhuma. Existe uma pressão absurda para tratar o próximo ano como redenção. É sempre isso, né? Agora vai. Esse é o meu ano. Nova versão de mim. Talvez não. Talvez 2026 não precise ser um salto. Talvez precise ser continuação consciente. Menos promessas públicas e mais promessas individuais e ao vivo. Menos expectativa inflada e mais honestidade cotidiana. Não para virar alguém melhor, mas para parar de sustentar o que já não se encaixa. O futuro não exige empolgação, exige lucidez suficiente para não repetir o automático errado. Fragmentos do presente. A retrospectiva do aplicativo de música sabendo mais sobre você do que seus amigos. O cansaço de explicar pela terceira vez no jantar o que você faz da vida. A falsa sensação de encerramento que dura até o primeiro boleto de janeiro, ou até a ressaca do dia 1º de janeiro. A vontade secreta de não fazer promessa nenhuma. O alívio discreto de perceber que você sobreviveu, mesmo sem brilho. Indicação da semana. Hoje não é um filme, não é livro e não é série. É um vídeo bem antigo. Existe desde os primórdios do YouTube, desde os primórdios da internet. Use filtro solar. Essa é a versão nacional pelo Pedro Bial. Mas a versão original, o nome é Sunscreen. Se você não sabe como digita, não vou ficar soletrando, procura no Google que você vai conseguir encontrar com tranquilidade. A versão do Pedro Bial até você consegue ver, porque ela é dublada, então fica mais palatável para o nosso ouvido. Mas a original tem legenda, não precisa ficar preocupado com isso. Ela é mais precisa, afiada e densa. Vale muito a pena. São 5 minutinhos de vídeo. E se é algo que eu possa dizer para o ano que vem e para a sua vida é: use filtro solar. Ou wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Um exercício simples. Rever mentalmente um ano sem tentar transformar em narrativa inspiradora. Sem legenda, sem aprendizado forçado, só observação honesta. Às vezes isso ensina mais do que qualquer lista de metas. Talvez o fim do ano não seja sobre fechar ciclos, mas sobre reconhecer quais ainda estão abertos e por quê. O que deu certo merece respeito, o que não deu também. Porque amadurecer não é sair de um ano com respostas prontas, é entrar no próximo com menos ilusão e um pouco mais de critério sobre onde gastar sua energia. Se esse episódio te atravessou de alguma forma, compartilhe com alguém que também está cansado de retrospectivas performáticas. Segue lá o podcast, o perfil Adulto Possível lá no Instagram e também estamos no YouTube. A gente se escuta em 2026, sem promessa pública, mas com mais lucidez. Feliz Ano Novo e feliz 2026.